Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos mergulhar em um tema que está revolucionando a forma como as organizações conduzem seus projetos: as metodologias híbridas. Mas antes, eu vou me apresentar. Meu nome é Patrick Pereira Alvarez, sou aluno da Uniswan, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Minha matrícula é 2320-1876. E eu vou dar continuidade na aula a partir daqui. Talvez você já tenha ouvido falar no PMBOK, aquele modelo tradicional que valoriza planejamento, controle e documentação. E talvez também conheça o universo do ágil, como frameworks como Scrum e Kanban, que priorizam a adaptação, colaboração e entregas rápidas. Agora, e se eu te disser que podemos combinar o melhor dos dois mundos? É isso que as metodologias híbridas propõem: unir a estrutura e segurança do tradicional com a velocidade e flexibilidade do ágil. Durante essa aula, nós vamos entender o que caracteriza o PMBOK e os modelos ágeis e os métodos ágeis. Por que as empresas estão migrando para modelos híbridos? Como essa combinação funciona na prática e quais são os seus benefícios e desafios? A ideia é que, no final, você enxergue o gerenciamento de projetos como algo vivo, um sistema que precisa se adaptar às mudanças do mundo real. E para começar, vamos entender o porquê o mercado sentiu essa necessidade de mudar. Por que falar em metodologias híbridas? O mundo mudou e continua mudando a uma velocidade impressionante. Se antes os projetos eram lineares e previsíveis, hoje eles são dinâmicos, incertos e altamente tecnológicos. No passado, o modelo tradicional, também chamado de cascata, funcionava muito bem. Era como uma linha de produção: primeiro planejar, depois executar, testar e, por fim, entregar. Isso fazia sentido em setores como engenharia, construção e manufatura, onde o erro custa caro. Mas o cenário mudou. Com a transformação digital, a revolução das startups e o avanço das IAs, as organizações precisaram ser mais rápidas e adaptáveis. Hoje, um produto que leva um ano para ser lançado, ele pode chegar ao mercado já ultrapassado. Foi nesse contexto que o ágil ganhou muita força, propondo entregar valor de incrementável com um feedback constante. Mas, por outro lado, as empresas logo perceberam que nem tudo pode ser 100% ágil. Projetos de grande porte, com múltiplos stakeholders e orçamentos complexos, ainda exigem planejamento e governança e rastreabilidade. Então, como a gente pode conciliar esses dois mundos? A resposta está aí, no modelo híbrido. Segundo o relatório do PMI, Pulse of Profession, de 2023, 59% das empresas já utilizam abordagens híbridas. Ou seja, a maioria das organizações percebeu que o segredo não é escolher um lado, mas combinar o que é melhor de cada um. Em resumo, o tradicional, ele garante previsibilidade e controle. O ágil, ele vai te garantir adaptação e velocidade. E o híbrido, ele pode garantir sustentabilidade, equilíbrio e resultados duradouros. Isso é a prova de que o futuro da gestão não é rígido, ele é adaptável. O que é o PMBOK? O PMBOK, ou Project Management Body of Knowledge, é como o grande manual da gestão de projetos. Criado pelo PMI, Project Management Institute, ele reúne práticas, processos e padrões usados no mundo inteiro. Ele divide o gerenciamento de projetos em 5 grandes grupos de processos. Iniciação, onde definimos objetivos e stakeholders. O segundo é o planejamento,
Detalhamos escopo, cronograma, custos e riscos. O terceiro é a execução. Colocamos o plano em ação. O quarto é o monitoramento e o controle. Acompanhamos o processo e fazemos ajustes. Quinto é encerramento. Formalizamos as entregas e registramos as lições apreendidas. Além disso, ele abrange 10 áreas de conhecimento, como escopo, custo, comunicação, qualidade, riscos, aquisições e integrações. Esse modelo é essencial em ambientes complexos, como obras públicas, construção civil, TI corporativa ou finanças. Por quê? Porque ele traz previsibilidade e governança. É o que garante que o projeto não fuja do controle. Por outro lado, o PMBOK é mais rígido. Qualquer mudança no escopo ou prazo pode gerar uma longa cadeia de revisões. Por isso, muitas organizações têm usado o PMBOK como uma base geral, como uma base estrutural, no caso, combinando o métodos ágeis para agilidade operacional. Em outras palavras, o PMBOK é o esqueleto que sustenta o projeto, mas o ágil é o músculo que movimenta. O que é o ágil e como ele surgiu? O ágil surgiu como uma reação ao excesso de burocracia. Em 2001, 17 desenvolvedores se reuniram em Utah, nos Estados Unidos, e criaram o Manifesto Ágil. É um documento que mudou o mundo da tecnologia. Eles perceberam que os modelos tradicionais não acompanhavam mais a velocidade que as inovações estavam tendo. Era preciso um jeito mais humano e colaborativo, além de adaptável para se trabalhar. O Manifesto Ágil traz 4 valores fundamentais. O primeiro deles, pessoas e interações mais do que processos e ferramentas. O segundo, software funcionando mais do que documentação abrangente. O terceiro, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. E o quarto, responder a mudanças mais do que seguir um plano. Esses princípios inspiraram frameworks como Scrum, Kanban, XP e SAF. O grande diferencial do ágil é o foco em entregas curtas e feedback contínuo. Ao invés de esperar meses para ver o resultado, o cliente acompanha o processo e o progresso a cada sprint. Mas o ágil vai muito além da tecnologia. Hoje, ele é aplicado em marketing, RH, educação, saúde e setor público. É uma mentalidade de trabalho centrada em pessoas e resultados reais. Enquanto o PMBOK responde à pergunta como controlamos o projeto, o ágil ele vai responder como aprendemos e entregamos valor mais rápido. Scrum em resumo. O Scrum é o framework ágil mais popular do mundo. Ele organiza o trabalho em ciclos curtos, chamados sprints, normalmente de 2 a 4 semanas. O Scrum se baseia em 3 pilares: transparência, inspeção e adaptação. Os papéis principais são: o Product Owner prioriza o que deve ser feito, sempre alinhado ao valor para o cliente. O Scrum Master atua como facilitador, garantindo que o time siga os princípios ágeis. E o time de desenvolvimento, responsável por transformar o backlog em entregas concretas. Os eventos, Sprint Planning, Daily Scrum, Review e Retrospective, garantem ritmo e melhoria contínua. E os artefatos, o Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento, asseguram a transparência. O Scrum ele é ideal quando há mudanças frequentes.
ou necessidade de inovação contínua, constante. Empresas como Google, Spotify e Nubank usam o Scrum em seus times de desenvolvimento. Ele transforma o projeto em um organismo vivo que aprende, evolui a cada ciclo. O Kanban, em resumo. O Kanban nasceu na Toyota. O seu objetivo é simples e poderoso: visualizar o trabalho e otimizar o fluxo. Ele é baseado em três princípios: visualizar o fluxo de trabalho, geralmente usando quadros com colunas de a fazer, em progresso e concluído. Limitar o trabalho em andamento para evitar sobrecarga. E gerenciar o fluxo, que é identificar gargalos e melhorar o processo. O Kanban, ele é ótimo para times que trabalham com demandas contínuas, como suporte técnico, manutenção, marketing e operações. Ele também é muito visual e intuitivo. Basta olhar o quadro que você vai entender o status do projeto. Além disso, o Kanban pode ser facilmente integrado em outras metodologias, inclusive dentro do próprio Scrum, criando um modelo conhecido como Scruban. O que é a metodologia híbrida? Agora sim a gente vai falar o que é uma metodologia híbrida. É a união estratégica intencional de práticas tradicionais e ágeis. Não é improviso, não. É escolha consciente. Por exemplo, na iniciação do projeto e no planejamento, a gente pode usar o PMBOK para estruturar o projeto. Na execução, a gente aplica o Scrum para gerenciar os sprints. E a gente pode usar o Kanban para acompanhar o fluxo visualmente. Ou seja, o tradicional define o que é, o porquê, e o ágil define como e quando entregar. Segundo o PMI, projetos híbridos têm 15% a mais de chances de sucesso, justamente por combinar a disciplina e a adaptabilidade. É como dirigir um carro moderno. Você tem o controle no volante, que é o PMBOK, mas sensores inteligentes, que é o ágil, que ajudam a ajustar a rota em tempo real. Como a gente pode unir o PMBOK, o Scrum, mais o Kanban na prática? Na prática, a integração acontece da seguinte forma: o PMBOK define escopo, riscos e metas globais. O Scrum vai organizar entregas curtas e interativas. E o Kanban mostra visualmente o processo e os progressos e gargalos. Imagina um projeto de transformação digital. No início, o gerente de projeto segue o PMBOK para definir escopo e orçamento. Na fase de desenvolvimento, os times ágeis rodam sprints Scrum para cada módulo. Enquanto isso, um quadro Kanban central mostra os avanços de todas as equipes. Essa combinação cria visão estratégica, mas execução dinâmica. Exemplo prático de aplicação. Vamos ver isso funcionando. Uma empresa de energia decide criar um aplicativo para clientes monitorarem o consumo em tempo real. No planejamento, a gente vai usar o PMBOK. Ele vai definir o escopo, prazos, riscos e orçamentos. Então, eles criam o cronograma e identificam as partes interessadas. Depois, a execução a gente vai fazer com o Scrum. Essa equipe de desenvolvimento trabalha em sprints curtos. A cada 2 semanas, eles vão fazer um review com o cliente, que vai dar o feedback. Assim, o produto evolui conforme o uso real dele. Depois, o acompanhamento, com Kanban. Um quadro mostra tarefas pendentes, em andamentos e concluídas. Isso dá uma transparência e facilita o controle. O resultado é um projeto ágil, previsível e com entrega de valor contínuo. Agora, vantagens do modelo híbrido.
O modelo híbrido oferece o melhor dos dois mundos: flexibilidade sem perder o controle, planejamento sólido com espaço para ajustes, comunicação clara em todos os envolvidos. Pesquisas do PMI e de Deloitte mostram que equipes híbridas têm 20% mais sucesso e 30% menos atrasos. Além disso, o modelo promove colaboração, transparência e foco em resultados reais, sem engessar a criatividade. Agora, os desafios e os riscos, né? Nem tudo são flores. Entre os principais desafios estão a diferença cultural entre os líderes tradicionais e as equipes ágeis, que pode haver, sim, uma divergência, falta de clareza sobre quem decide o que, métricas desalinhadas, como medir o sucesso, né, em um ambiente híbrido. É uma questão que se tem. Resistência à mudança, essa dificuldade de se adaptar a essa nova mudança. A solução está na comunicação constante, papéis bem definidos e uma liderança facilitadora, que motiva em vez de controlar. Agora, boas práticas para aplicar. Quer começar a aplicar um modelo híbrido? Então, algumas boas práticas que você pode ter. Comece com um projeto piloto. Depois, defina claramente os seus papéis e responsabilidades, os papéis de cada um e suas responsabilidades. Depois, use ferramentas que integrem métodos como Gira, Trello ou MS Project. Depois, sempre faça reuniões curtas e objetivas, além de incentivar a cultura do aprendizado contínuo. Então, sempre estar em evolução e aprendendo. O segredo está em se adaptar e não copiar. Cada empresa deve encontrar o seu próprio método de equilíbrio entre estrutura e agilidade. Conclusão. Chegamos ao final já da nossa aula, né? Hoje vimos que o futuro da gestão de projetos, ele é híbrido. Vivemos em um mundo que muda o tempo todo. E quem se adapta, prospera. O PM Book vai nos dar direção e controle. O ágil nos dá flexibilidade e aprendizado. Juntos, eles vão criar uma abordagem mais humana, moderna e eficiente. Mais do que seguir método, é o papel do gestor, que hoje o papel do gestor é entregar valor com propósito. Antes de encerrarmos, eu quero deixar uma reflexão final. A gestão de projetos não é apenas sobre entregar resultados, é sobre criar valor com propósito. E é isso que o modelo híbrido representa: um passo à frente na maturidade das organizações. Uma ponte entre o controle do passado e a agilidade do futuro. Então, meu convite para você é: experimente, teste e adapte. Comece pequeno, aprenda rápido e evolua continuamente. Com o tempo, você vai perceber que o segredo não é escolher entre o tradicional ou o ágil, mas sim encontrar o próprio equilíbrio entre os dois. Eu queria agradecer, né? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu espero que essa aula tenha ampliado, né, a sua visão sobre o futuro da gestão de projetos e um futuro em que as pessoas, processos e propósitos possam caminhar lado a lado, sempre aprendendo mais e evoluindo. E lembre-se, a metodologia muda,
a tecnologia evolui, mas o foco é entregar valor de verdade. Esse nunca vai sair de moda.